A Igreja da Natividade em Belém. Em uma cripta subterrânea há um santuário que marca o local onde os peregrinos cristãos acreditam ter Jesus Cristo nascido da Virgem Maria. A imagem religiosa clássica do Natal é a de Jesus recém-nascido em um estábulo. Agora, especialistas investigam de onde veio essa visão do Natal. Reexaminando os evangelhos da Bíblia e através de análises históricas e arqueológicas, desvendamos 2000 anos de narrativas e separamos os fatos da ficção, abrindo os arquivos misteriosos do nascimento de Cristo. Arquivos Confidenciais, o nascimento de Jesus. Primeiro século, Judeia. José está viajando com sua esposa grávida Maria de Nazaré para Belém. Os romanos ordenaram-lhes que fizessem parte do censo. Eles se abrigam em um estábulo de uma hospedaria lotada, onde Jesus nasce e é colocado em uma manjedoura, observado por um boi e o jumento fiel. Enquanto anjos pairam acima dele, pastores chegam para adorá-lo, assim como 3 reis trazendo presentes. Esta é a história tradicional de Natal. O Novo Testamento contém 4 relatos da vida de Jesus: os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. A doutora Ellen Bond é professora do Novo Testamento na Universidade de Edinburgh. A história do nascimento de Jesus é contada apenas em 2 evangelhos, nos 2 primeiros capítulos de Mateus e Lucas. Ficou estabelecido que Lucas é companheiro de viagem de São Paulo e possivelmente doutor em medicina. Lucas provavelmente escrevia para leitores não judeus. O que ele queria mostrar em seu evangelho era como o cristianismo espalhou suas raízes no judaísmo e como passou ao mundo não judeu ou dos gentios. O relato de Mateus é considerado ter sido escrito para os primeiros crentes judeus na divindade de Jesus. Tradicionalmente, disse que ele foi um dos discípulos de Jesus e ligado a Mateus, o coletor de impostos. Os evangelhos de Mateus e Lucas formam a base da cena da natividade em família. Mas eles concordam em poucos detalhes. Mateus e Lucas concordam em que a mãe de Jesus era Maria, seu pai era José e também que Jesus nasceu em Belém e que havia algo incomum sobre o seu nascimento, especificamente que sua mãe era virgem quando o concebeu. Há pastores em Lucas, mas não em Mateus. E não há menção dos 3 reis magos em nenhum dos 2. Giza Vermes é professor emérito de estudos judaicos em Oxford. O Evangelho de Mateus apenas faz menção de sábios, magos ou astrólogos vindos do Oriente, seguindo uma estrela para saudar o rei recém-nascido. Na história convencional da natividade, os astrólogos se tornam reis. Os evangelhos não mencionam quantos eles eram. Os historiadores creem que a ideia de que eram 3 magos deriva dos presentes individuais que eles levavam: ouro, incenso e mirra. Os animais no cenário também não são apresentados nos evangelhos.
Eles provavelmente originaram-se em uma profecia do Velho Testamento sobre a vinda do Messias. A imagem tradicional da manjedoura, com o boi, o jumento e o bebê, na verdade vem do livro de Isaías, no qual o profeta diz que o boi e o jumento conhecem seus donos, mas que os judeus não conhecem a Deus. Outra parte importante da narrativa de Natal, a jornada de Nazaré a Belém, é encontrada apenas em um evangelho. Lucas fala de um censo que foi ordenado por Augusto e feito pelo emissário da Síria, que se chamava Quirino. Sabemos que esse censo foi um fato histórico, feito quando a Judéia se tornou uma província de Roma. Lucas descreve como o censo exige o costume incomum e improvável de voltar ao local de nascimento de seus ancestrais. Falamos desse censo para explicar por que José e sua esposa, prestes a ter um filho, tiveram de fazer essa jornada difícil de Nazaré a Belém. De acordo com o Evangelho de Lucas, José é da família do rei Davi. E por isso tem de voltar para a cidade de Davi, Belém. Mateus não cita jornada alguma, mas concorda que Jesus nasceu em Belém. É em Lucas que encontramos a história familiar da chegada em Belém, onde não há lugar na hospedaria. Mas Lucas não faz menção do estábulo retratado em quase todas as cenas da Natividade. O arqueólogo Shimon Gibson é especialista da Terra Santa no primeiro século da Era Cristã. Ele acredita que essa aldeia do segundo século antes da Era Cristã próxima a Jerusalém detém indícios de que as referências à hospedaria tiveram erros de tradução. No primeiro século, visitantes de uma dada aldeia ou cidade pequena eram acomodados em uma casa designada para esses visitantes, que não tinham parentes nessas aldeias ou cidades. Neste caso, na chegada de José e Maria a Belém, eles foram convidados a ficar em uma das casas da aldeia. A palavra grega que Lucas usava, katalima, pode ser traduzida como quarto de hóspedes, e não hospedaria no sentido de estadia paga. Lucas escreve que Maria envolveu Jesus em cobertores e o acomodou em uma manjedoura. Mas o professor Gibson acredita que a manjedoura em Lucas também foi mal interpretada. Esse é o típico andar térreo de uma casa do primeiro ou segundo séculos antes de Cristo, em uma aldeia nos arredores de Jerusalém. Esse tipo de térreo, parte da casa, era típico de todos os períodos, incluindo a época de Jesus, e era ali que se mantinham os animais. Uma manjedoura não era o coxo cheio de feno, e sim o cômodo que incluía coxos para os animais. Esse era o local mais quente da casa, e se houvesse algum hóspede, ele não era levado para os cômodos de cima, que eram a parte íntima da casa, mas era-lhe oferecido ficar na manjedoura. Jesus provavelmente nasceu em um cômodo semelhante a este. Então os animais podem ter estado presentes no nascimento de Jesus. De modo geral, estamos falando de animais de carga, tais como burricos e cavalos. As galinhas também eram mantidas em um pequeno galinheiro dentro da estrutura em si. Ovelhas e cabritos eram sempre mantidos do lado de fora, encercados para eles. A arqueologia coloca o burrico de volta na imagem. Outra característica recorrente nas imagens religiosas da Natividade são anjos pairando sobre a cena. Somente Lucas tem anjos em seu relato. Os anjos aparecem para os pastores e é por meio de uma mensagem angélica que eles ficam sabendo sobre Jesus. Não há indicação de que eles seguem os pastores até a manjedoura, embora claramente isso seja parte da imagem que as pessoas têm em suas mentes.
Os pastores de Lucas são importantes na história tradicional de Natal, mas o professor Giza Vermes acredita que as referências a pastores descartem uma data de dezembro para o nascimento de Jesus. Os pastores, mesmo em Belém, não mantinham suas ovelhas nos campos à noite no inverno, mas em vários abrigos. Na verdade, os primeiros cristãos celebravam o nascimento em 21 de abril ou 20 de maio. Somente mais tarde, a data passou a ser 25 de dezembro. A data do nascimento de Jesus é uma instituição cristã do quarto século. 25 de dezembro foi escolhido porque no mundo romano era um festival, o Festival do Sol. Um festival de luzes é simplesmente transformado em outro. A celebração do nascimento de Cristo, a luz do mundo para os cristãos. Mas se o mês do nascimento de Jesus é discutível, o ano também o é. Hoje, juntamente com Antes de Cristo e Ano do Senhor, usamos Antes da Era Comum e Era Comum para a numeração de nossos anos. É um sistema que coloca o nascimento de Jesus entre o ano 1 antes da Era Comum e o ano 1 da Era Comum, mas é motivo de grandes polêmicas. Lucas menciona um censo realizado no ano 6 da Era Comum, porque foi nesse ano que a Judéia se tornou uma província romana. Lucas, especificamente, liga o nascimento de Jesus a isso. Lucas também diz que Jesus nasceu nos dias de Herodes, o rei, que algumas pessoas acreditam significar Herodes o Grande. E a dificuldade está no fato de Herodes ter morrido no ano 4 antes da Era Comum. Se Lucas se refere a Herodes o Grande e não a seu filho Herodes Arquelaus, então essa narrativa lança dúvidas, porque os especialistas acreditam que um censo romano não teria sido ordenado enquanto Herodes o Grande estava no poder. O rei Herodes era um chamado rei cliente de Roma. E reis clientes ou amigos não estavam sujeitos a um censo pelos romanos. Com os evangelhos aparentemente tão cheios de contradição, qual é a evidência de que um Jesus histórico sequer tenha nascido? Flávio Josefo foi um historiador judeu que viveu no primeiro século da Era Comum e faz uma referência clara a Jesus em suas crônicas. Flávio Josefo foi contemporâneo de Jesus. Ele o descreve como um homem sábio e alguém que executou ações extraordinárias. Ações que descreviam Jesus simplesmente como um mestre e como um, abre aspas, milagreiro, fecha aspas. Existe outro evento no Evangelho de Lucas, a partir do qual é possível deduzir o ano do nascimento de Jesus. Há uma alegação no Evangelho de Lucas de que quando Jesus apareceu em público, tinha cerca de 30 anos. Mas Jesus apareceu em público logo após o início das atividades públicas de João Batista. De acordo com Lucas, João Batista aparece no 15º ano do imperador romano Tibério, no ano 29 da Era Comum. Então, se Jesus tinha 30 anos em 29 da Era Comum, isso sugere o ano 1 antes da Era Comum como uma possível data de nascimento. Jesus precisaria ter pelo menos 3 anos de idade para ter vivido na época de Herodes o Grande, ou ser 7 anos mais novo para ser submetido ao censo romano. Portanto, é evidente no mínimo uma década de discrepâncias nas versões conflitantes de Lucas. Seja qual for o ano de nascimento de Jesus, que Mateus e Lucas determinam ser em Belém, corrobora outra profecia do Velho Testamento, desta vez encontrada no livro de Miqueias. Mas tu, Belém Efrata, que és pequena para estar entre os milhares de Judá,
De ti virá para mim aquele que governará Israel. Mas foi em Nazaré, junto ao lago da Galileia, que Mateus e Lucas dizem que Jesus passou a maior parte de sua vida. Ele é conhecido no Novo Testamento como Jesus de Nazaré. Portanto, eles tinham de resolver o problema de Jesus ter nascido em Belém e ser criado em Nazaré. E o modo de fazer isso é diferente em cada evangelho. Mateus escreve sobre a fuga da Sagrada Família do Egito para escapar do expurgo dos recém-nascidos por ordem de Herodes, conduzido para eliminar o menino Jesus, visto pelo rei como uma futura ameaça ao trono. Com a morte de Herodes, a família muda-se para Nazaré. Lucas afirma que Maria e José viviam em Nazaré mesmo antes do nascimento de Jesus. Tanto Mateus quanto Lucas falam sobre a concepção virginal de Jesus por Maria, mas a forma como a descrevem é bem diferente. Em Lucas, Gabriel aparece para Maria. A história é contada pelo ponto de vista dela. Quanto a Mateus, ouvimos que Maria subitamente se vê grávida, e o foco é na reação de José. Ele fica indignado e pensa se não deveria repudiar Maria. Mas então, ele tem o sonho que lhe diz que deve ficar com Maria e criar o menino como se fosse seu. Mateus e Lucas estão corroborando outra profecia de Isaías. Eis que uma virgem conceberá. A virgindade eterna de Maria fez com que José fosse retratado como um homem velho em muitas tradições da natividade. A ideia de que José era um velho casado com uma jovem tenta explicar por que Maria permaneceu virgem após o nascimento de Jesus. Seja qual for a idade de José, ele está sempre presente ao lado de Maria na cena do nascimento. Mas a realidade teria sido bem diferente. O nascimento em uma família judia no primeiro século permitia que somente as mulheres da família estivessem presentes com a parteira. No judaísmo do primeiro século, muitas questões relativas ao corpo eram consideradas espiritualmente maculadas, e essas impurezas poderiam espalhar-se se não fossem adotadas observâncias religiosas e rituais. O livro de Levíticos, do Velho Testamento, adota as regras claras de pureza em torno do nascimento. Descobertas arqueológicas em Jerusalém demonstram como eram severas as leis de purificação daquele período em partes da Terra Santa. Afinal, Jerusalém era a cidade de Deus. E para estar perto da casa de Deus, era preciso estar tão puro quanto possível. Como hoje no judaísmo, um banho especial era usado para limpeza espiritual. Todas as casas judaicas no primeiro século tinham um mikvah, uma piscina ritual para práticas de purificação. Em termos de Maria, que deu à luz Jesus, a base eram leis de pureza que existiam na época, quando os homens não poderiam estar presentes. Enquanto Maria passava pelos rituais de purificação, os homens não podiam ter acesso ao cômodo onde havia o banho, nem para ter contato direto com o bebê. Outras evidências do tempo de Jesus recentemente descobertas confirmam o quão rigidamente essas leis eram observadas e como podem ter impactado na cena da Natividade. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção única de textos descobertos no final da década de 1940 em cavernas próximas ao Mar Morto. O teólogo James Charlesworth os investigou, utilizando uma nova tecnologia que permite decifrar textos antes ininteligíveis. Um fragmento em particular atraiu a sua atenção. Neste manuscrito temos uma lei de pureza intensificada. Ela diz que uma mulher impura, tendo ido a uma casa, tornará impura também essa casa.
Podemos dizer que nos tempos de Jesus, naquela época da história, os judeus punham mais ênfase na pureza. Lucas, que muitos acreditam não ser judeu, faz algumas referências às leis de purificação. Mateus não as menciona, mas um estudo cuidadoso dos evangelhos revela algo sobre o qual os dois concordam. A maioria acha que José estava lá quando Jesus nasceu e que acompanhou Maria durante seus momentos de impureza, ou seja, dar à luz. Não há texto no Novo Testamento que diga que José ajudou Maria no nascimento, e nenhum texto do Novo Testamento diz que ele estava lá um dia depois do nascimento. Nenhum evangelho menciona alguém além de Maria que estaria presente no nascimento de Jesus. E pelas evidências bíblicas, históricas e arqueológicas, agora sabemos que na primeira semana, se havia alguém para cuidar da mãe e do filho, provavelmente teriam sido somente mulheres. Hoje, estudiosos acham que a razão por que os dois evangelhos variam tanto na realidade provável do nascimento de Jesus é que nem Mateus nem Lucas eram associados a ele. Lucas e Mateus escreveram provavelmente nos anos 80 ou 90 do primeiro século. Na verdade, não fazemos ideia de quem seja Lucas. Detalhes da vida de Mateus são igualmente vagos. A maioria das pessoas hoje não acredita que ele tenha testemunhado os eventos. Não acho necessário que os cristãos acreditem em cada detalhe da história da Natividade. Não acho que se deve acreditar que todos os detalhes são históricos, mas creio que é a teologia dessas histórias que é importante e que é o que os autores antigos tentam passar. O que Mateus está fazendo aqui é escrever para pessoas que se tornaram cristãs depois de serem judias. Por isso, elas estão bem cientes dos textos do Velho Testamento. Estão esperando um Cristo, e Mateus está assegurando a elas que tudo sobre Jesus foi previsto no Velho Testamento. Lucas tem uma mensagem similar. Jesus é o Cristo, palavra em grego para Messias. Ele é o Messias para todos no mundo. Lucas é muito mais universal. Mateus tem uma audiência e Lucas tem outra, mas eles têm a mesma mensagem. Lucas fala da humildade de Jesus e Mateus fala do reinado de Jesus. A cena familiar da Natividade. Uma composição dos evangelhos de Lucas e Mateus. Algumas profecias do Velho Testamento e séculos de suposições. Mas sobre tudo isso jaz a verdade simples do nascimento de Cristo. Por trás das brumas da história, talvez possamos encontrar a sombra de um homem, o Galileu que veio das montanhas de Nazaré e mudou o nosso mundo. Versão Marshmallow São Paulo.